Oremos. Santo Deus e Pai, nós te damos graças nesta manhã, porque mais uma vez nos reunimos na tua presença. Nós te pedimos que abra as nossas mentes, nossos corações para escutar a tua palavra e a exposição da lição de hoje. Oramos, Senhor, por todos aqueles companheiros e companheiras que não estão conosco, por aqueles e aquelas que estão necessitando, Senhor, mais do que nunca agora neste momento, a tua misericórdia, a tua graça, teu amor sobre as suas vidas. Abençoa esse dia, é o que nós te rogamos, abençoa o professor Edivaldo que vai nos repartir a lição nesta manhã e fica conosco em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Então, Edivaldo, contigo, alguém mais chegou? Não, é isso mesmo. Tá bom. Então, tá bem. Então, inicialmente, eu quero cumprimentar cada uma, de um modo assim, muito particular, os parentes da Luciana, a Vilna, o companheiro, e o professor Eliezer, que está aqui conosco. Sempre um prazer estar na companhia de professor Eliezer, que marcou as nossas existências, conjuntamente com o professor Almir, professor Gustavo, por um tempo muito significativo na construção de um modelo de universidade aberta e em diálogo com o mundo da cultura. Bom, a Rosa sinalizou que eu trabalhasse essa lição número 19 da nossa revista, cujo tema, né, cujo título é Maturidade em Tempos de Perdas e Luto. Esse é o tema e, ao mesmo tempo, o título da lição número 19. E há dois objetivos, né, que essa lição ela persegue, né? Um primeiro é refletir sobre as perdas e lutos que acometeram os seres humanos, né? Essa é a ideia que vai atravessar a nossa discussão. E depois pensar sobre os caminhos de superação em meio às dificuldades, né? Então, é reconhecer a realidade da perda e a realidade do luto num contexto adverso como o nosso e, ao mesmo tempo, reconhecer caminhos, né, para superarmos essas situações. Bom, o contexto dessa lição, mas não só dessa lição, mas de todas as lições, é o contexto da pandemia, na verdade. Então, só vou retomar aqui uma pequena introdução da revista, para a gente entender o contexto que todas as lições elas estão sendo construídas e desenvolvidas, né? E assim começa a lição 19. Essa edição da revista foi elaborada em plena pandemia da Covid-19, um acontecimento que marca a humanidade para sempre. A pandemia gerou muitas crises e perdas, sendo a pior delas a de milhares de vidas em todo o mundo. No Brasil, nós chegamos a um número altíssimo, estamos assim já praticamente beirando quase 500 mil vítimas já pela Covid, né? Outras perdas também aconteceram neste tempo. Empregos, a possibilidade de convivência presencial, projetos, sonhos e, para muitas pessoas, a alegria de viver. Um misto de tristeza, incerteza e impotência tomou conta de muita gente. A pandemia nos tomou de surpresa, gerando diversas crises. E quando nos demos conta, já chorávamos as nossas próprias perdas, dores e tristezas, ou nos solidarizávamos com quem sofria. Assim, vamos pensar nessa lição sobre as perdas e lutos que nos sobrevêm, sem deixar de refletir sobre as possíveis estratégias de superação mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a revista, ela dá o contexto, né, da reflexão dessa lição. E nós vamos tomar por base, para refletirmos essa lição e trazermos, assim, elementos teológicos para essa reflexão, o texto bíblico de Lucas,
que se encontra no capítulo 7º, versículo de 11 a 17. Então, eu pediria a Luciana, por gentileza, que apresentasse o texto para nós, para a gente poder tomar esse texto por base da reflexão, e pediria também a gentileza que alguém pudesse lê-lo. Eu posso ler, então. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de ínfima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, vejam, a revista, quando coloca essa passagem para pensarmos o tema das perdas e do luto, também faz uma sinalização muito interessante, e foi essa sinalização que me levou a organizar o enquadre que eu quero fazer aqui da minha reflexão. A revista, ela diz assim, ó: talvez a história do filho da viúva não seja mais apropriada para tratar do tema, tendo em vista que ela obteve seu filho de volta, né? A gente vê como que ali há um momento que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Depois, aqui há uma discussão que nós vamos ver mais à frente, se de fato isso foi uma ressurreição ou não, né? No sentido de que a ressurreição ela tem uma dimensão muito mais ampla do que o renascer do filho da viúva, como o renascer também de Lázaro. Nós podemos aqui fazer já esse paralelo, quando Lázaro é ressuscitado, um dos melhores amigos de Jesus, né? Nós vamos ver que Lázaro ele é ressuscitado às vésperas do evento da paixão e da morte e da ressurreição de Jesus. Então, nós estamos diante dessa questão. A revista, então, pergunta, né, se essa passagem bíblica é a melhor passagem para nos ajudar a pensar o tema, né, que a revista propõe hoje. Eu gostaria, então, de perseguir justamente na direção de mostrar duas grandezas que existem nessa passagem, nessa parábola que nós acabamos de ler. E sinalizaria, então, assim, a parábola, ela nos remete a duas situações, né? Então, eu queria ir explorando essas duas situações daqui para frente. A primeira situação é a condição da viúva, né? É uma passagem que traz a condição da viúva no contexto da época de Jesus. E o mais interessante que a revista também sinaliza, e que isso está presente no texto que nós acabamos de ouvir, é que essa viúva ela não tem nome. Então, nós vamos encontrar muitas parábolas bíblicas cujos personagens não têm nome, justamente para nós nos reconhecermos nesses lugares, né? Ou seja, é uma forma de atualizarmos e ressignificarmos a própria novidade do texto bíblico. E a outra condição é a condição da perda do filho, né? E o filho também não tem nome. Então, é a viúva de Naim e o filho dela que morre e que depois Jesus ressuscita no encontro que ele tem juntamente com as pessoas que estão consigo
juntamente com esse processo da procissão de morte do filho da viúva. Então, há a condição da viúva e existe a condição da perda do filho. Nem a viúva tem nome e nem o filho tem nome. Então, isso é muito importante de reconhecermos aqui. Por quê? Porque existem, na base dessas duas experiências, dessas duas situações, né, o reconhecimento e a necessidade do reconhecimento de uma outra situação, de pelo menos de duas outras situações que atravessam a realidade do texto. E nós vamos ver que não só a realidade dessa passagem, mas nós vamos ver como que isso é o transfundo de uma realidade muito mais ampla e muito maior que eu gostaria aqui de explorar. Então, essas duas situações são constituídas e tecidas pelas realidades da morte e do luto. Então, na verdade, aqui reside o transfundo desses dois aspectos, né? Quer dizer, a viúva que sofre a perda, né? E a experiência do luto. Então, nós vamos ver que essa experiência da morte e do luto, ela são duas realidades constitutivas da condição humana. Então, aqui que eu gostaria de ir ampliando, então, um pouco essa reflexão e para ir, assim, enfrentando essa temática que a revista nos sugere. Nós poderíamos, assim, dizer que a condição humana ela é constituída por experiências da separação, portanto, do luto e, portanto, da morte também. Então, nós podemos, assim, reconhecer que a primeira experiência da separação que nós vivemos é a separação da mãe quando nós nascemos. Aí é uma perda e, efetivamente, é um luto, né? Eu vou falar das várias separações aqui e não necessariamente elencar em forma de uma hierarquia elas todas, né? Mas mostrar como que elas todas têm a ver com essa experiência da condição humana. Então, uma primeira experiência de perda, de luto e de separação que nós experimentamos na existência humana, na nossa condição, é quando nós nascemos. Nós saímos de um lugar de extremo conforto, né, e somos lançados para uma realidade adversa. O mundo é uma realidade de uma diversidade muito grande. Então, aí nós já fazemos a nossa primeira experiência da separação. Juntamente a essa experiência de separação, a cultura, ela experiencia outras dimensões. Por exemplo, nós fomos, em algum momento, expulsos do paraíso. Por alguma razão, nós rompemos o diálogo com Deus, né? Que fazíamos todas as tardes, na brisa, na fresca da tarde, né? E fomos expulsos do paraíso. Então, nós podemos reconhecer que todas as religiões, elas falam do mito da separação. Nós nos separamos de Deus. Nós fomos expulsos, nós perdemos a condição parasidíaca, né? Então, de um modo muito particular, a narrativa de Gênesis, ela apresenta isso para nós, né? Mas outras tradições religiosas também estão nos colocando diante dessa perda de Deus. E isso é importante porque, se nós não entendemos isso, nós vamos entender que a religião ela é fundamentalmente a experiência da falta de Deus. Por isso que nós buscamos permanentemente Deus, né? A religião ela é um lugar muito sui generis, muito especial na cultura, porque na base dela está a falta de Deus. Por isso que nós buscamos efetivamente Deus, né? Deus é justamente aquilo que nos falta. Então, nós vamos tentar compreender um pouco essa dimensão. Uma outra separação é que nós estamos separados da natureza. Por alguma razão, ao longo da evolução humana, nós nos distanciamos da natureza e tivemos que nos colocar, né, numa outra dinâmica de criação da cultura. Então, nós perdemos o nosso estado natural primeiro. Então, morremos para esse estado da natureza. Se olharmos para a nossa condição, nós vamos ver que
Não há nada no nosso entorno que é da ordem da natureza. Tudo é cultura. Tudo é natureza transformada. A nossa casa, as nossas roupas, o meio de comunicação que usamos aqui, o nosso modo de nos portarmos. Enfim, nós estamos separados também do outro que amamos, né? Então, nós não temos efetivamente o outro. Por isso que o amor e a vida amorosa é uma busca do outro, incessante. Né? O amor, na verdade, é a prova da existência dos 9 e que nós estamos separados do outro que amamos. Né? Por isso que nós temos, de um modo muito especial na língua portuguesa, né? Mas há em outras também, mas na língua portuguesa, de um modo muito singular, a palavra saudade, que nos revela a falta do outro. A saudade é fundamentalmente falta. Ou seja, a nossa condição, ela é uma condição de sermos faltosos, né? De vivermos na falta, né? É nesse sentido que o outro não nos completa e não pode nos completar, porque cada um tem a sua singularidade e também vive uma falta própria, né? Então, nós temos que entender o que é a relação efetivamente com o outro. Eu estou narrando isso porque nós vamos ver que essa dimensão da falta, do luto, da perda, ela atravessa todas as dimensões da cultura e de um modo muito particular da religião, que é isso que nós vamos aqui, estamos explorando. Nós estamos também separados do universo. Nós nos percebemos separados do universo e nos perguntamos se no universo há mais alguém ou não, né? E parece, tudo indica que nós estamos solitários ainda. Nós não conseguimos um contato com isso que às vezes se chama de um ser superior ao homem. Parece que a nossa condição no universo é uma condição de estarmos só. Então, o resultado dessas separações... e nós estamos separados de nós mesmos também. Essa é uma separação que a psicanálise no século XIX ela vai flagrar em nós. Nós somos divididos na relação consciência e inconsciência. Ou seja, há uma realidade que pensa em nós, independente de querermos e de nós querermos, né? Então, nós estamos separados de nós mesmos, por isso que nós sofremos. O animal não vive essa separação, né? E Deus também não vive essa separação, por isso que Deus é Deus. Se Deus vivesse a separação, não haveria, haveria em Deus a falta, haveria o luto, e Deus, ele é Deus, nós vamos ver, por uma outra razão, né? Porque nele não há absolutamente a falta. Eu fiz essa nomeação toda para revelar o seguinte, que a nossa condição de base é a condição do abandono, né? A condição que nos constitui, antropologicamente falando, é justamente a condição do abandono. Por isso que nós buscamos o outro sempre. Nós buscamos o mistério que se descortina para nós, esse mistério que nunca é objetualizável, que continua sempre mistério, né? Lembre-se da passagem lá atrás que Moisés pede para que Deus mostre sua face. Deus diz assim, então fique nessa montanha e nessa fenda. A hora que eu estiver passando, eu dou um sinal para você. E Deus passa, e daí Deus diz, agora você pode me ver. E daí Deus vê Moisés de costas. Por que isso? Porque nós não podemos ver Deus na sua grandeza e na sua maravilha, porque nós morreríamos. Essa é a compreensão bíblica. O mistério, isso é para dizer, em última instância, da grandeza absoluta do mistério e que nós não podemos acessar como imaginamos às vezes que acessamos, né? Por isso que nós fazemos essa experiência do abandono na condição humana, na espécie humana e também na nossa experiência religiosa. Então, parece que esse transfundo ele é decisivo para nós, por quê? Porque há um traço que nos constitui, que é a solidão, mas não é uma solidão de depressão, é uma solidão de conhecimento do outro, é uma solidão de conhecimento do outro na sua diferença, seja ele o mistério, seja o outro que é diferente de mim e seja eu mesmo para mim mesmo, né? Quer dizer, porque nós
nós não conhecemos essas realidades todas que se nos apresentam. Se nós tivéssemos posse disso, nós não sofreríamos. E a nossa condição, então, de sermos abandonados é porque nós sofremos. Claro que eu estou falando aqui de um sofrimento que é da condição humana, não daqueles sofrimentos evitáveis, que nós poderíamos evitar. Poderíamos evitar mais de 500 ou praticamente 500 mil mortes no Brasil. Nós não evitamos isso, né? Então, há sofrimentos evitáveis, mas há um sofrimento que não é evitável e que nós temos, então, que lidar com isso. Isso posto, então, eu queria, assim, tentar mostrar que, a partir da parábola da viúva e do filho que morre, nós podemos refletir isso e buscar, em dois horizontes distintos, nós podemos aqui construir uma teologia da viúva, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Só que essa teologia da viúva, essa reflexão sobre a viúva, ela não vem separada de outras questões. Por quê? Porque quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, para toda a tradição do Antigo Testamento, e temos que olhar o Antigo Testamento sob uma perspectiva muito própria do Antigo Testamento, que é o horizonte e a perspectiva da lei, por um lado, e o horizonte e a perspectiva da terra prometida e justamente da manifestação de um povo, né, que é o povo de Israel. Esse é o horizonte do Antigo Testamento. E nesse sentido, então, por exemplo, a gente pode buscar em Deuteronômio que diz assim, ó: circundai, pois, o vosso coração, e nunca mais retezeis a vossa nuca, pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, o valente, o terrível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno, o que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, veja, toda a tradição veterotestamentária, ela só ganha sentido no horizonte do órfão, da viúva e do estrangeiro. E a condição do órfão, da viúva e do estrangeiro é a condição da perda, é a condição da falta e a condição do luto. Então, toda a teologia do Antigo Testamento, ela subsume no horizonte da lei, no horizonte da terra prometida, né, e de um povo, né, que se forma, subsume justamente essa perda que marca a vida da viúva, marca a vida do órfão, marca a vida do estrangeiro. Então, veja, a questão da viúva não está isolada num momento à parte. Depois nós vamos ter que fazer a pergunta: quem são as viúvas hoje, os órfãos e os estrangeiros do nosso tempo? Nós temos que ir nos preparando para perguntar, principalmente no tempo de pandemia, quem são os órfãos, quem são as viúvas e quem são os estrangeiros que sofrem, que numa linguagem mais adensada das ciências sociais, da filosofia e da própria teologia, são aqueles que são as vítimas do sistema. E aqui nós temos que incluir a natureza hoje também, que a natureza é uma vítima do sistema. Então, nós nos defrontamos hoje com rostos de viúvas, de órfãos e de estrangeiros e de uma natureza destruída que são vítimas, né, numa lógica que vai se impondo no nosso tempo, onde, na verdade, nós vamos fazendo aí a experiência, portanto, da perda, da falta, do luto, da separação e da morte, né? Então, nós vamos encontrar no livro do Gênesis, por exemplo, na história de Judá e de Tamar, a questão da viúva. No livro de Ruth, né, o diálogo de Ruth e Noemi, nós vamos ver que Noemi é uma viúva também. Ela está com as suas duas noras. Então, todo o Antigo Testamento trabalha essa imagem da viúva, e aqui que eu estou sinalizando que existe uma teologia da viúva, mas entendemos aqui a viúva, aquela que no tempo do Antigo Testamento, ela
ela é vítima do sistema. Ela é vítima da dominação e é vítima da exploração. Então, aqui nós temos que alargar o conceito de viúva, que é uma metáfora, é uma dimensão real e metafórica, que nós não podemos perder a dimensão. Se a gente lê, por exemplo, o Salmo 146, 145, olha que graça que esse Salmo tem, né? Esse Salmo, ele termina dizendo assim, olha, Yahvé abre os olhos dos cegos, Yahvé endireita os curvados, Yahvé protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, Yahvé ama os justos, mas transtorna o caminho dos ímpios. Yahvé reina para sempre, teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Então, vejam, se a gente pega toda a tradição da Torá, toda a tradição dos profetas e dos salmos, nós vamos encontrar essa mesma toada. As vítimas, elas estão aí. Né? E a gente só entende a teologia judaica, e aqui eu não quero fazer imposição de ler a teologia judaica sob a ótica cristã, mas a gente só entende a teologia judaica na perspectiva das vítimas. Por isso que aqui nós temos que repensar o que, né, quem está no poder Israel faz com os palestinos. Isso é uma grande injustiça. Por quê? Israel porta uma teologia que não permite, não possibilita essa dimensão. Isso é para a gente entender a importância e a beleza da teologia judaica, quando subsume, né, o órfão, a viúva, o estrangeiro, como objetos da misericórdia. Tá? É só aí que a gente entende Abraão, é só aí que a gente entende Moisés, é só aí que a gente entende os juízes, é só aí que a gente entende os profetas, é nessa perspectiva. Tá? O Novo Testamento também ele tem uma perspectiva e um horizonte à maneira do Antigo Testamento, ou da teologia judaica. Né? Se a gente não quiser impor essa ideia do Antigo Testamento em relação ao Novo. Mas podemos dizer assim que os evangelhos e as cartas de Paulo e as demais outras cartas, elas estão nessa perspectiva. Por quê? Porque subsumem a causa da viúva, subsumem a causa do órfão, né? Mas também tem um dado inédito, de que com a mensagem de Jesus, o horizonte agora é o reino. O horizonte não é mais a terra prometida, né? Quer dizer, o horizonte agora é a boa nova do evangelho. Essa boa nova, ela está contida na oração do Pai Nosso. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz, venha a nós o vosso reino. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Jesus? É uma nova antropologia, é uma nova cosmologia. Né? Quer dizer, o Pai Nosso é decisivo aí. Isso não está lá longe, distante de nós, como uma coisa impossível. Então, o reino é um novo céu e uma nova terra, no sentido de que é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança. É uma nova sociedade, é uma nova cultura. Por isso que não é possível quem está no poder, né, governar em nome de Deus e armar o país em nome de Deus. Não é possível, isso não rima. Não há rima possível. São coisas distantes, na verdade. É uma coisa inapropriada quando se usa, né? É toda a beleza da teologia do reino que aponta para um novo homem e se quer armar uma cultura. Não se olha para as vítimas da pandemia. Não se olha para as vítimas que estão à margem dos bens da cultura. Então, aqui, nós podemos encontrar, então, por exemplo, em João, na parábola da Samaritana, a Samaritana que teve 5 maridos, né? E aqui tem toda aquela discussão de que um filho que fica vivo subsume a esposa viúva, né? Ou seja, essa ideia de que existe a questão do filho que assume a viuvez, né, da cunhada que ficou viúva. Por isso que há um debate, que no reino de Deus, de quem será essa mulher? Jesus diz, de ninguém, porque o reino é outra coisa.
né? Então, veja, essa discussão, ela atravessa esse horizonte. Então, nós podemos encontrar em João, na parábola da samaritana, essa imagem da mulher samaritana que ficou viúva e teve 5 maridos. Eu tenho aqui me utilizado da Bíblia de Jerusalém para fundamentar essa discussão. E também, em relação à samaritana, se diz que esses 5 maridos eram deuses importados por outros povos pagãos, né? Para se mostrar, então, a proximidade de outras culturas, né? Em Romanos 7:1, nós vamos encontrar o tema da viúva. Em 1 Timóteo também se fala das viúvas. Lucas vai falar de Ana, que profetiza no templo lá quando Jesus, criança, é levado pelos seus pais e se encontra com Simeão, né? Ana é uma viúva que se dedica, né, sua vida no templo. Veja, o papel da viúva aqui. Não é a viúva abandonada, mas é uma viúva que está no templo, né? Nós temos em Lucas o juiz iníquo e a viúva inoportuna. Aquele juiz que sempre tem uma viúva que fica no seu pé, olha, assuma a minha causa. E ele diz, não, não vou assumir. Mas ele diz assim, tá bom, eu vou assumir porque assim ela para de me encher. Então, veja a imagem da mulher viúva que vai ganhando um destaque fundamental em Lucas, de um modo muito especial. E essa passagem que nós lemos de Lucas, né, que a Luciana apresentou e a Rosa nos leu, ela tem que ser entendida em 2 dimensões. Um pouco antes dessa passagem, se fala da cura do servo de um centurião. Esse centurião é um pagão. Veja, Jesus cura o servo desse centurião. Veja, próximo de quem Jesus está. Jesus não está na lógica do templo, na lógica do poder. Jesus está justamente à margem do seu tempo, das pessoas que estão à margem do seu tempo. Ele está aqui curando o servo de um centurião que nos remete justamente a Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos. Cornélio também é um pagão. Então, veja a conexão, né, das pessoas e dessas passagens e dos objetos que estão no horizonte de Jesus. É a viúva, né? É a criança, é o leproso, é o surdo, é o cego, é o mudo. Veja, Jesus se envolve com uma espécie, né, a mais marginal do seu tempo. E, portanto, a viúva também. Então, a viúva está nesse mesmo horizonte. Então, deixa eu pegar aqui a passagem que eu quero retomar, no sentido de fazer só um instantinho para eu encontrar aqui isso. Deixa eu ver onde está. Nós estamos vendo Lucas. Deixa eu ir a Lucas. Nós estamos em Lucas, no capítulo 7º. Lucas, capítulo 7º. É isso que eu quero refletir aqui. Então, vejam. Nós temos Lucas, o capítulo 7º. Deixa eu ver. Lucas, a cura do servo, Lucas 7. Estou achando, havia marcado aqui no meu texto e perdeu. Está aqui, ó. Então, a passagem que nós lemos, a ressurreição do filho da viúva de Naim, vem na sequência justamente da cura do servo do centurião. Essas 2 passagens, elas vão responder uma pergunta que está um pouquinho mais à frente, que é a seguinte: pergunta de João Batista e testemunho que ele presta a Jesus. Os discípulos de João Batista vão até Jesus e perguntam, né? Você é o Messias? Né? És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Então, essas 2 passagens, né, do centurião e da viúva de Naim e da ressurreição da viúva, vai ser a resposta que Jesus vai dar para os discípulos de Jesus, que é a seguinte resposta: ide contar a João o que vedes e ouvis.
os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aqui está a figura do filho da viúva de Naim. Veja, Jesus ressuscita o filho da viúva. Como também ressuscita e cura como cura o empregado do centurião. Isso é muito importante. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. E feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Veja, a mensagem de Jesus, ela é de uma radicalidade, e quando a gente lê, então, essa parábola, onde está a viúva e o filho dela, Jesus, então, ele é tomado de uma compaixão tão decisiva, primeiro porque ele sabe da condição da mulher e da condição da viúva no seu tempo. Porque elas são escorraçadas, e não só, elas são apedrejadas também. Né? Esse é o contexto que Jesus está imerso. Ele vai rompendo com essa lógica. E vejam, o nosso tempo ainda é um tempo de feminicídios, onde as mulheres são assassinadas. E não só na nossa cultura. Não só na nossa cultura. Isso não é uma prática especial do que ocorre no Brasil. Mas não só a mulher na nossa cultura, a criança, e principalmente hoje o estrangeiro. Nós vivemos num processo de migração, dentro dessa lógica globalizada, onde eles são impedidos de entrar nos respectivos países em busca de melhores condições de vida. E de um modo muito especial, o Brasil tem se revelado assim acolhedor. Embora também tenha dificuldades no trato com o negro, tenha dificuldades no trato com as pessoas que fazem uma outra opção pela sua sexualidade, pela sua forma de viver, etc, etc, etc. Veja, o que eu estou querendo tentar mostrar? Como que a teologia do Novo Testamento e a teologia do Antigo Testamento, ou a teologia judaica ou a teologia cristã, elas têm perspectivas decisivas de subsumir o outro que está à margem do sistema. Né? Então, nesse sentido, nós vamos encontrar no Novo Testamento também uma teologia da viúva, mas que não está desconectada desse drama maior, né? Dos sujeitos por quem Jesus faz a opção. Veja, Jesus não é o homem do poder. Jesus não é o homem da fama. Jesus não é o homem do ter. Aliás, ele rompe com essa lógica, que é a lógica dominante no nosso contexto. Né? Então, nesse sentido, nós podemos, então, trazer a parábola da viúva de Naim e do filho que é ressuscitado, e aqui, que é renascido, né? Jesus faz reviver. Por quê? Porque o horizonte da ressurreição, em linguagem técnica, teologicamente falando, tem uma dimensão escatológica enorme, que a gente não consegue entender o que é a lógica da ressurreição. Mas nós sabemos que a ressurreição ela começa a se dar aqui e agora. É a ressurreição da Amazônia destruída, é a ressurreição de todo um projeto de país que foi desmontado e está sendo desmontado até hoje. Né? É a ressurreição de pessoas que estão à margem do sistema. É a ressurreição da viúva, do órfão, etc, 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 que nós não podemos perder, né, de perspectiva. Nesse sentido, então, o que a pandemia nos revela? De um modo singular, essa pandemia, e não é a primeira da história humana, da espécie humana, e não vai ser a última, porque outras virão, nós sabemos disso, e nós não saímos dessa pandemia ainda, né? A pandemia revela a contingência do mundo e da vida. Nós somos contingentes. Veja, a nossa condição de falta, de luto, de morte e de dor é por causa da nossa contingência. Né? O mundo é contingente, a vida é contingente. O mundo e a vida humana são tecidos pelo tempo e pelo espaço. E no tempo e no espaço existe contingência. Por isso que nós sabemos que morremos. Nós morremos e sabemos que morremos.
porque nós estamos organizados pelo tempo e pelo espaço. Né? Jesus, na encarnação, assume o tempo e o espaço. Ele faz essa experiência da contingência humana. Né? Em teologia, essa contingência nós chamamos de pecado. Então, o pecado aqui tem que ser repensado. Né? O pecado não é isso que, às vezes, no cotidiano a gente diz, isso não pode, é feio. O pecado é uma outra dinâmica muito mais grave e muito mais intensa. Né? A teologia usa a expressão pecado para dizer da nossa contingência. A filosofia usa a expressão finitude para dizer da nossa contingência. Nós somos seres finitos. Nós não somos seres eternos. Né? A psicanálise usa o tema da falta para dizer dessa nossa finitude. Ou seja, a pandemia revela um mundo que é o mundo da morte, que é o mundo da indigência. Por isso que nós estamos sofrendo. Porque a pandemia se impõe como uma realidade, é verdade, mas é uma realidade que, por outro lado, poderia, desde o princípio, ser evitada. Por quê? Hoje nós temos à mão a ciência, nós temos à mão a capacidade, né, e o gesto de sermos generosos e compassivos pelo outro. Né? Mas essa experiência também não é fácil. Isso não é só no Brasil, mas nas demais outras culturas. E aqui, então, gostaria de já ir apontando e caminhando para o final da minha reflexão. Há 3 autores que nos ajudam a pensar essa dimensão da contingência. Um autor que nós não podemos ignorar aqui é do século XIX, e já disse dele na minha fala, é Freud. Ele escreve uma obra chamada Luto e Melancolia. Essa obra é uma obra de 1915. Essa obra é uma obra que pode nos ajudar a entender o que está em curso no nosso tempo hoje. E aqui nós podemos ressignificar Freud, e nós podemos ler Freud numa chave judaica. Né? Freud é um judeu. Como um judeu, Freud está de posse também de toda essa reflexão que a gente vem fazendo, tanto na teologia do Antigo Testamento como na teologia do Novo Testamento. Né? Mas Freud reconhece essa condição finita do humano, no sentido de que nós sofremos o luto e nós sofremos a melancolia. Essa é a nossa condição. E nós temos sofrido isso. Como, então, olharmos para isso? Mas, veja, sem buscarmos aqui necessariamente uma autoajuda. Não é isso que está em jogo. Porque a falta é a condição do humano. A falta está na condição da cultura humana. A pergunta é como é que nós lidamos com a falta? Sem negar a falta. Né? Depois, se a gente busca a expressão e o sentido da palavra luto, que vem de lutus, tem a ver com dor, né? Pela morte de uma pessoa querida, né? Tem a ver com a aflição que as pessoas vivem, tem a ver com o próprio luto cotidiano das perdas que vamos fazendo. O luto tem a ver com lamentação, tem a ver com gemido, tem a ver com lágrima. Vejam, são todas dimensões do humano que nós não podemos ignorar. E o objeto do luto é fundamentalmente, né, quer dizer, a perda, a falta, que os antigos já tinham um Deus para nomear a perda e a falta, que vai receber o nome de luto, né? Lutus é um Deus para nomear essa realidade da falta, essa realidade da perda. Há uma outra obra que valeria a pena, nesse contexto, nos avizinharmos, que é uma obra de Boécio, no século VI, bem no início da Idade Média, no fim do mundo antigo, início da Idade Média. Boécio escreve uma obra chamada Consolação da Filosofia. São 5 capítulos. E Boécio começa veja isso para a gente poder ter clareza de como os medievais tinham lucidez diante dessa realidade que nós estamos falando hoje. Estou falando de um autor do século XIX, de um autor do século VI, né, onde justamente Boécio ele vai, em 5 capítulos, reconhecer a dimensão da dor humana, a dimensão da contingência humana, diante de um Deus que é infinito, diante de um Deus que não é contingente.
Mas nós sabemos que na experiência do Novo Testamento, esse Deus se faz matéria, esse Deus se faz humano, esse Deus se faz carne e assume a condição humana. Né? E depois, para fechar essa nossa discussão, nós não podemos ignorar que no século XVIII, o Wesley vai construir a beleza daquilo que nós podemos aqui chamar da teologia da graça. Veja, a graça só é realidade por causa da contingência humana. Wesley, na pegada da beleza da reforma, né, que vai ser formulada por Lutero, por Calvino, por Melanchthon, e toda uma tradição, né, que já está assentada em Agostinho, em Paulo, Wesley elabora uma teoria da graça. Por quê? Porque é a graça que nos ajuda a lidar com a nossa contingência humana e com a contingência do mundo. Ou seja, nós poderíamos aqui no eixo de Wesley fazer a seguinte afirmação. Ele não disse isso, mas se ele tivesse vivo hoje, e nós podemos dizer numa interpretação da sua teologia, que fora da graça, nós não podemos entender a contingência da condição humana e a contingência do mundo. Veja, a graça não é justamente para deixar a realidade perfeita e absoluta, não é isso. Mas é a graça que nos ajuda a nos movermos na dimensão da contingência da existência humana, dos nossos limites, e inaugurarmos diante do outro um gesto, como a revista vai dizer, de empatia. Jesus teve empatia pela viúva e ressuscita o seu filho. Né? Essa palavra hoje ela está sendo batida, mas ela tem uma beleza, essa palavra. E talvez a palavra mais decisiva que a gente pode retomar na lógica cristã seja da compaixão. Então, e aqui tem a outra palavra que é da consolação. Né? Consolar o outro não é ficar com dó, com pena do outro. A palavra consolar tem no seu radical solos de solidão, que é a nossa condição humana. Consolar o outro é ser solidário à solidão e à condição humana do outro, que está imersa na dor, na falta, no luto, na perda, que essa é a condição da existência humana. Agora, claro, né, isso do ponto de vista existencial nos constitui, mas nós sabemos que é uma luta política, econômica, para garantirmos que as pessoas não vivam aquelas faltas que nós podemos resolver. Quais são as faltas que nós podemos resolver? Trabalho para as pessoas, comida para as pessoas, terra para as pessoas, o bem da cultura para as pessoas. Isso é factível de enfrentarmos na nossa sociedade. Isso não é impossível. O que não é possível é nós curarmos aquilo que é a nossa condição originária, né, da falta originária que nos tece. Mas é possível uma economia, é possível uma política na perspectiva do reino, né, que garanta efetivamente que todas as pessoas, nas suas diferenças, elas possam ter um mínimo de condição e de dignidade para se manter na cultura, para se manter beneficiando dos bens da cultura. Então, a nossa luta, ela tem essas duas dimensões. Uma luta que se dá no âmbito da relação com o mistério, que perpassa a contingência do outro e do mundo, mas a nossa luta que perpassa também o nosso cotidiano no campo da economia, da política, da educação. Veja, nós não podemos conceber uma economia que faça bem somente para alguns. Isso não pode ser concebido. Nós não podemos conceber uma economia que vai, dia a dia, destruindo a Amazônia, né? Porque por trás está presente negociatas lucrativas de quem está no poder. Vejam, é uma luta que efetivamente nós temos que travar. Então, sob esse ponto de vista, a teologia do Novo Testamento nos dá chaves para repensarmos o reino em dimensões econômicas, políticas, sociais, culturais,
educacionais, etc., etc., etc. Né? Então, parece-nos que fora desse horizonte, nós não temos como nos manter, a não ser que a nossa opção acabe sendo outra. Né? Daí é uma outra escolha. Mas, enfim, o que eu queria tentar mostrar, então, que essa passagem, quando traz o tema da condição humana, da falta, da dor, da perda, tem a ver com aquilo que está na base da nossa estrutura humana, da condição humana, mas que está também e faz presente nas nossas lutas cotidianas que nós não podemos deixar de travar e deixar de ter no nosso horizonte e na nossa reflexão. Eu pontuo por aqui, sinalizando talvez a importância de lermos em conjunto Freud, em Luto e Melancolia, Boécio, na Consolação da Filosofia, para retomarmos o sentido do que é consolar o outro, e Wesley na sua Teologia da Graça, porque é na graça que nós podemos entender com humildade a contingência do mundo e a contingência da própria espécie humana, da própria humanidade. Eu pontuo por aqui, para a gente poder, assim, então, conversar a partir dessa discussão. Então, sempre muito difícil falar depois do Edivaldo, quando ele traz esse discurso sempre tão amplo, né, e ao mesmo tempo tão específico. Mas, assim, agradecer a disponibilidade dele de estar conosco, sistematizando essa reflexão, que é sempre muito dura, né? O tema é muito duro, perda, luto, isso é sempre muito doloroso. E a gente todo mundo está muito machucado, né? Muito doído nesse tempo de pandemia, porque efetivamente, sem menor sombra de dúvida, todos nós temos queridos que se foram, né? Mais ou menos próximos, a gente está vivendo a experiência da morte de uma maneira, assim, muito próxima. Eu acho que isso é o que talvez uma das coisas que nos una nesse momento. De qualquer forma, duas coisas eu queria dizer. Uma, eu queria lembrar que no boletim do domingo, a gente sempre está mandando o resumo da lição do dia, né? Então, o pastor ainda estava olhando agora, ele não disponibilizou no grupo da catedral ainda o boletim, mas certamente daqui a pouco ele disponibiliza e eu coloco no grupo da nossa classe alternativa, onde tem o resumo da lição de hoje, aquilo que o Edivaldo falou e especificamente aquilo que a lição de forma mais concreta sinaliza. Mas o que eu queria dizer, a segunda coisa voltando à lição e ao tema da lição, que talvez muitos de nós não tenhamos tido a oportunidade de ler, mas há uma pequena lembrança no texto que menciona assim, que no momento que a viúva perde o filho e ela faz o cortejo, né, da morte do filho, nesse mesmo momento há o cortejo da caminhada de Jesus, e os dois cortejos se encontram, Jesus sendo reconhecido, né, como Senhor ali, como aquele grupo, enfim, e o encontro dos dois grupos se dá na porta de entrada da cidade de Naim, que era o comum mesmo, porque o enterro dos mortos era feito fora da cidade, no sentido de que se entendia que os mortos contaminavam, enfim, então tinha que ser enterrado separadamente. E quando estão passando pela porta, um pórtico mesmo, comum das cidades da época, os dois cortejos se encontram. E aí um cortejo tinha que parar, porque não dava para passar os dois juntos. E aí quem para é o cortejo que vem com Jesus. As pessoas que vêm acompanhando Jesus é que param, Jesus para e todo mundo para dar passagem ao cortejo da viúva com o esquife do filho. E é nessa hora que Jesus faz a ressurreição do filho da viúva, né? E aí, no comentário que a revista traz, que me chamou muito a atenção, além de tudo isso que o Edivaldo já ressaltou, a lição eu acho que é muito rica hoje, mas isso me chamou muito a atenção. O comentarista na lição diz assim, quando Jesus para e ele ressuscita o filho,
não é só o filho que se levanta, não é só o filho fisicamente, né, naquele ato específico, que se levanta e tem vida, mas todas as outras possibilidades que esse filho dessa viúva traz também ressurgem. Porque, como sabemos, Edivaldo mencionou rapidamente, quer dizer, as viúvas eram abandonadas, tinham que ser assumidas pelos cunhados, enfim, toda aquela história da legislação judaica que a gente conhece. E se ela perdesse o filho, se ela não tivesse um descendente, mas como ela retoma o filho, esse filho ressurge, ela retoma toda a possibilidade de vida, né? O sustento dela está garantido e tudo isso. E assim como Noemi, Ruth, que o Edivaldo também mencionou. Mas essa ideia da ressurreição ampla, né? É a vida que ressurge com a ressurreição do filho da viúva, eu acho que é uma imagem belíssima, né? No sentido da pandemia que a gente está vivendo. Então, assim, quantas possibilidades desse evento morte dos nossos queridos, dos nossos nem conhecidos, mas que somam hoje cerca de 500 mil pessoas, quantas possibilidades novas dessas mortes, né, podem ressurgir numa sociedade que queira e deseje, se empenhe em se refazer, em se reprogramar, em se reorganizar, em se replanejar como sociedade da cultura, né? Então, isso que eu queria dizer, dizendo que o Wesley e Edivaldo pega muito bem, né? É brilhante nisso, porque ele traz para a dimensão do humano a experiência da graça, que é a única coisa mesmo que na nossa teologia cristã é possível sinalizar como verdade, como possibilidade, como janela, né? A graça, eu sempre acho que é uma grande janela que se abre para o horizonte das nossas impossibilidades, né? É na graça que a gente pode, é na graça que me fortaleço, né? Diz Paulo lá. Então, eu acho que essa parte é muito interessante. Bom, mas eu não quero ficar aqui falando, porque não precisamos de um segundo momento. O Edivaldo já trouxe vários pontos de reflexão. Vamos abrir, então, para a nossa conversa. Quem quiser falar, a gente, então, ouve, troca a ideia, troca a figurinha. A gente costuma levantar o dedo, assim, né? Porque é uma maneira de organizar para não falarmos juntos. Então, quem quiser falar, levanta. Eu já sei que a nossa colega aqui, a nossa primeira, sempre a Inayá, quer falar, é gostoso ouvi-la. Então, a palavra está com ela e aí a gente abre para todo mundo, tá? Fala, Inayá, abre o microfone, querida. Então, eu queria falar que depois de uma aula impecável como essa, com tantos dados maravilhosos que o Edivaldo traz, eu, por exemplo, não tenho a mínima condição de fazer nenhuma parte, porque ele conseguiu falar tudo o que era possível, então não sobrou nada para eu falar. Só quero dizer que a aula foi maravilhosa e, como eu já disse, eu sou fã número 1 do Edivaldo. Portanto, maravilhosa aula, viu? Agradeço muito participar de um momento tão rico como esse. Legal, né? Legal. Vamos lá, então. Muito bom. Quem deseja participar? Vamos lá. A Vilna quer falar para a gente. Para quem chegou depois, Vilna, só um pouquinho. Ó, abre o teu microfone, querida. E antes disso, eu queria só dizer para quem chegou depois, não me lembro agora quem chegou depois, a Vilna, ele manda a Vera Alvim, a tia da Luciana, ela com o Moisés estão participando com a gente da classe hoje, e é uma alegria, lá do Rio, né, Vilna? E o Moisés é tio do Eliezer e meu tio. Ai, casado com ela. Esse imbróglio familiar é complicado. Tá bom. Vamos lá, Vilna. E eu sou madrinha da Luciana. Ai, que coisa boa. E tem a voz da Vera Alvim. Peraí. O quê? Ela passou para você? Não? Passou para mim, não é? O quê, bem? Posso falar? Pode falar. Olha, eu achei assim, Edivaldo, maravilhosa a lição, a explicação que você deu. Eu vou ter que assistir mais 1, 2 vezes para poder assimilar e entender profundamente como eu quero. Então, eu gostaria muito, a Inayá disse que vai ter já um resumo, não é? No boletim, e eu quero parabenizar você,
gostaria de, sempre que você estiver aí à frente, eu gostaria de estar participando. Eu participo aqui da Igreja Metodista do Catete desde criança. E aí, meu pai foi pastor 8 anos, ele que foi o primeiro pastor a ficar mais tempo aqui na primeira região, não é? Os pastores ficavam 2, 3 anos. Ele pegou a Igreja do Catete e as filhas começaram a trabalhar, sendo professoras, abriu novamente o templo e ele conseguiu ficar 8 anos. E até hoje eu estou nessa tradição e agradeço muito a Deus, toda noite, de ter sido abençoada no ventre materno, né? Porque filha de um pastor, né? Filha também de uma mãe maravilhosa como eu tive. Então, eu, como uma pessoa assim, privilegiada, estou ouvindo uma classe de escola dominical que me engrandeceu muito como metodista, como participante da escola dominical da Igreja Metodista do Catete. E você abriu muitos horizontes para mim. Muito obrigado, e muito obrigado você também. Prazer em estar aqui, tá? Que bom, Vilna, que bom. Deixa eu só fazer uma outra lembrança. A gente tem sempre duas estratégias de complementação da aula. Uma que a aula foi gravada. O Luiz Cardoso é quem depois edita o vídeo, lá por quinta, sexta-feira, ele manda para a gente, né, Luiz? Que é um trabalho que dá um pouco mais, exige um pouco mais de tempo, ele edita tal, e a gente publica. Então, é possível ouvir de novo a mesma aula. Isso vem pelo YouTube, o Luiz coloca na classe, coloca no grupo da igreja também, a gente se comunica assim. E a outra coisa é o boletim da igreja, que é um texto pequeno, que a gente faz o resumo da lição. Então, são duas formas assim, de ajudar quem não pode estar, ou quem está e quer de novo voltar ao tema. E no boletim da igreja, inclusive, Vilna, a gente coloca as fontes bibliográficas, né? Essas que o Edivaldo colocou, não porque ele colocou agora na aula, mas as que vêm na revista, dando sites, dando nome de livros, tal, a gente coloca também, porque isso só vem na revista do professor, não vem na revista do aluno. Então, a gente disponibiliza para todo mundo poder também complementar se quiser. Né? É isso mesmo, legal, é bem isso aí. Tá? Então, é isso. Vamos lá, abrindo para quem mais quiser fazer alguma... O Luiz quer falar. Bom, não. Parece que a Rosa caiu aí. Não, eu não caí. Ah, tá aí. Alguém saiu. Não quero ser repetitivo aqui, mas eu não posso deixar de agradecer o Edivaldo. As aulas que o Edivaldo ministra sempre são maravilhosas, abrangentes, né? A gente tem um panorama amplo, né, para a nossa discussão. Saudar aí também nossos visitantes de hoje, né, a Vilna e o Moisés, lá do Rio de Janeiro, e o professor Eli, né, que está conosco. Eu tomei algumas notas aqui, mas eu queria só fazer essa pontuação assim muito rápida de uma coisa que eu achei fundamental nessa exposição. Tá? O que o Edivaldo chama atenção, né, para teologia judaica, né, para teologia de Israel, de proteção do órfão, da viúva, do estrangeiro, eu diria assim, a teologia das vítimas, né? Israel permitiu, faz uma teologia das vítimas, e em cima disso produziu leis, né? Em cima disso criou várias leis, né, de proteção e de reparação dos pobres, né, dos despossuídos, enfim, das vítimas, né? Para ter uma ideia, o estrangeiro era mais importante do que o cidadão para a cultura e para a teologia judaica, porque era preciso proteger o estrangeiro, o vizinho que chega na minha terra, ele é mais importante do que os meus companheiros da terra, porque quando ele chega, eles sabiam que ele chega mal, ele chega acabado, ele chega porque ele está procurando alguma coisa para suprir as suas necessidades. E Israel tinha isso no seu DNA, sabia
porque havia passado por isso, quando foi para o Egito, quando foi em busca de pão, de alimento, porque a sua terra havia secado. Então lá ele era estrangeiro. Claro, ele termina depois escravo, mas isso ele traz na sua concepção teológica por todo sempre, né? E então ele cria essas leis de proteção, de reparação dos pobres, dos despossuídos, das vítimas. Eu diria assim, a lei mais abrangente parece ter sido, na minha opinião, obviamente, os 10 mandamentos, né, de proteção aos outros, à pessoa, passando até pela família, né, honra teu pai e tua mãe, enfim, todos os mandamentos, né. E depois do Decálogo, eu diria assim, a maior lei que Israel produziu foi a lei do jubileu, a lei da reparação. De tempos em tempos, vamos aqui parar com o processo acumulativo, né, de acumulação, e agora vamos redistribuir tudo para que todo mundo tenha, vamos perdoar as dívidas, vamos voltar a terra para os seus legítimos herdeiros, etc, etc. Claro, essas foram experiências que, inclusive, a lei do jubileu, existem muitos questionamentos se, de fato, ela foi colocada em prática em algum momento na história de Israel, né? Mas isso foi concebido a partir dessa teologia, né? E na teologia do Novo Testamento, que, de certo modo, dialoga e herdeira dessa teologia do Israel antigo, a partir dos ensinamentos de Jesus, eu diria que tudo se condensa do que nós chamamos de a lei do amor, né? Nós já discutimos várias vezes aqui, e eu queria só fechar assim dizendo isso, né? Que é a expressão, como já dissemos outra vez, maior da ética cristã, né? Que se poderia, digamos, alcançar, não é uma utopia, não é uma coisa inalcançável. Eu diria assim, talvez é a utopia no sentido de que nos instiga, nos move a caminhar na direção de e tentar alcançar. Ama e faze o que quiseres. E isso eu acho que seria um elemento fundamental para diminuir essa sensação de ausência, de perda, de, de solidão, de esquecimento. E talvez nos tornasse um pouco mais sensíveis na direção do outro num momento ou em momentos como esse que nós estamos vivendo agora. Eu tenho me encantado, eu tenho ficado maravilhado com a quantidade de coisas criativas que a sociedade civil, não é o governo, não são as empresas somente, mas a sociedade civil, gente comum, gente do povo que está fazendo nesse momento para tentar diminuir o estresse das outras pessoas, as necessidades das outras pessoas. Eu assisto muito o Jornal da Band, né, e todas as últimas semanas aí, todas as noites traz uma experiência nova do que se está fazendo. É a escola de samba que está usando a sua quadra para distribuir alimentos, é a igreja que está fazendo, ou é grupo de amigos, grupo de bairro, enfim, alimentos, coberta, abrigo e todas essas coisas que são as necessidades básicas da sobrevivência das pessoas que hoje realmente estão vivendo um tempo de luto e de dor. E nós não fazemos ideia. Eu sempre, quando sento para comer, eu fico pensando, puxa, eu tenho esse prato de comida aqui, eu tenho que dar graças a Deus, mas eu tenho que pensar que eu tenho que participar de alguma coisa. Essa semana eu até compartilhei no nosso grupo aí, né, uma ONG, era um movimento, né, que surgiu com artistas de rua do grafite, né, Pimp My Carroça, para trabalhar com os catadores, né? Hoje já nem se fala mais catadores, são trabalhadores, né, da reciclagem, né, do nosso lixo, que são importantíssimos na nossa sociedade, porque eles produzem algo muito importante. Só que estão passando fome hoje. Então, esse movimento está fazendo essa campanha. Eu tive a oportunidade de, mais uma vez, participar com eles, assim como estou participando em vários. Um grãozinho de areia que cada um puder fazer nessa hora vai aplacar muito a dor,
a tristeza, e a perda que as pessoas estão vivendo. Ah, é isso mesmo, muito bem lembrado. Também coloquei essa semana no nosso grupo, acho que foi na sequência da postagem do Luiz, eu coloquei a postagem sobre o padre Júlio Lancelotti, né, que também faz um trabalho impressionante em São Paulo, e quanto que ele está sendo, na verdade, perseguido e recebendo um conjunto de ações negativas, e até coloquei que a gente precisa orar muito por ele, porque é uma figura que representa a gente nessas preocupações com os moradores de rua, né? Legal, vamos lá. Ivonete não falou, Rinalva, que está chegando agora de novo, não falou, Eli, Luciana, Lucas, se alguém quiser falar. Sem pressão, mas já pressionando, vamos ver quem quer se manifestar. A Elaine levantou a mão aí. Ah, Elaine, cadê a Elaine? Tem que olhar no quadrinho Elaine, lá. Desculpa, não vi a tua mãozinha aí. Vai firme. Não, eu só queria falar como a lição é sobre luto, né? E tem vários tipos de luto, como a lição colocou, o Edivaldo bem colocou, vocês todos colocaram. Essa questão, eu acho que a gente está vivendo um luto social, né, por causa da pandemia, né? É um luto comunitário, não sei exatamente a palavra, e toda essa necessidade dessas ajudas que vocês enfatizaram passa bastante por essa questão material, sim, do alimento, do abrigo, mas o luto, quem viveu sabe, né, eu acho, e talvez só saiba quem viveu mesmo, o maior impacto, eu entendo, não perpassa tanto por essas questões materiais, até porque as questões materiais, para quem passou luto, sabe que é uma resolução até mais fácil, né? Depende mais de boa vontade de querer fazer, mas você pode pegar um sacolão, pode pegar uma cesta básica, você pega aquilo e materialmente você dá uma solução para a pessoa que está passando pela necessidade, né? Mas o alimento mais necessário, que é mais difícil, que eu não sei nem como se alimenta uma pessoa com essa necessidade, é emocional, né? É espiritual, eu acho. Esse alimento que eu acho que a igreja, né, a gente, né, tem essa, eu não sei, essa incumbência, talvez, não sei, ou essa responsabilidade, eu não sei qual é a palavra, mas esse é o mais difícil. Eu acho, mesmo para aquela pessoa que está, cujo problema hoje é, por exemplo, a falta de um teto, não conseguia pagar um aluguel, ou colocar uma comida na mesa, de repente ela perde a pessoa amada, a pessoa que ela ama. Aquele problema do aluguel, do alimento, passa a ser tão pequeno, passa a ser quase significante para aquela pessoa, porque é um problema que tem solução no mundo, pelo menos real. A perda da pessoa que você ama não tem solução material, não tem solução neste mundo, pelo menos. Né? E é uma luta muito solitária. Acho que a pessoa que enfrenta isso dos acontecimentos da vida, eu acho que a morte de alguém que você ama, dependendo do contexto, inclusive, né? Sobretudo do contexto, é o evento mais marcante da vida da pessoa. É mais importante que o nascimento da pessoa. Porque o nascimento, ele é envolto por alegria, por felicidade, e o luto não, né? Então, assim, é um momento de solidão, de muita solidão mesmo. E o Edivaldo colocou isso muito bem colocado quando ele fala dessa questão do consolo, né? Consolo, né? É a solidão, talvez, com alguém, né? É você passar por esse período com essa ajuda. Eu acho que nesse ponto que nós, né, não sei, a igreja, quem viveu, quem tem experiência, pode ajudar, né? Que eu acho que é o alimento mais difícil é esse. Eu acho que é isso mesmo, Elaine, tu fala muito bem. E eu acho que também a gente consegue linkar isso exatamente com aquela abordagem que o Edivaldo dá. Essa é a hora da falta mesmo, né? Quando a gente se dá conta de que é a gente com a gente mesmo. E ou a gente faz esse exercício, ou a gente fenece diante do desafio, né? Mas eu acho que tem toda a razão, essa perda que a gente sofre no interior da gente mesmo, que talvez só cada um de nós
possa dizer a geografia dela, né? Porque não tem como padronizar. Como é que é a minha relação com o outro, aquele outro que eu perco, que eu amo e que me é fundamental, e de repente eu sou convidada, né, levada pela vida a viver sem essa pessoa, sem essa figura, enfim. É um filho, é um marido, é um pai, é uma mãe, enfim. Por isso que o consolo, estar junto com, é o máximo que a gente pode fazer, porque viver por é mesmo uma coisa impossível, porque é da ordem da falta individual. Mas acho que tu lembraste muito bem, isso ficou talvez um pouco perdido na fala geral, e a gente precisa dizer isso. E eu acho que como igreja não tenho dúvida que a gente tem esse papel. Eu não acho que seja só a igreja que tem, né? Os amigos, mesmo que não tenham vínculo com igreja nenhuma, com religiosidade nenhuma, são fundamentais nessa hora. Mas eu não tenho dúvida que como igreja esse é um papel, é um dos nossos papéis, né? Quem mais? Vamos lá, queridos. Tudo certo? Não queremos falar nada? Lu, não falou nada hoje? Lu ficou quietinha no seu cantinho. Vou falar, então. Não, queria agradecer para o Edivaldo, que realmente as aulas dele são sempre, nos deixam pensando a semana inteira e sempre nos dão vontade de ouvir de novo mesmo, como disse a minha tia, né? Assim, o conhecimento dele, a bagagem que ele tem, assim, deixa a gente realmente pensando. Pela semana inteira, pelo menos, a gente fica pensando nas coisas, né, que ele fala. Muito obrigada, Edivaldo. Sempre muito bom te ouvir. Legal. Inaya, vamos lá, Inaya. Abre o microfone, querida. Ó, abre o microfone. Oi, Rosa. Então, colocando o Edivaldo numa saia justa, quando ficar aquele tempo lá para frente que não vai ter professor, por que o Edivaldo não dá todas as aulas? Fica a sugestão. Tá bom, Inaya. Tudo bem, eu não vou dizer para vocês que eu falei isso antes para criar uma situação assim, mas achei boa ideia ter criado, viu? Tá bom, vamos pensar, né? A gente está aguardando ainda a resposta do Barbosinha. Lucas, vai lá, querido. Luciana, segura para mim um pouquinho que eu já volto, tá? Vai, Lucas. Bom domingo para todo mundo aí. É prazer ver tanta gente boa junto aí. É só dizer que quando eu comecei a fazer o curso de filosofia na Unimap, né, acho que o Edivaldo, acho que no segundo semestre ele deu o ar da graça lá na minha turma, né? E eu falei, nossa, como a aula, eu não conhecia, né? Falei, como a aula desse cara parece que tem um toque de providencial, né? Parece que ele arrumava a nossa cabeça, né? Quando a gente começa o curso, muita coisa desconstrói, a gente fica meio perdido, né? E aí vinha o Edivaldo com a aula e arrumava a coisa, né? Eu falava assim, rapaz, parece que alguma coisa de providência tem nisso aí, né? E é isso. Eu estou lendo um livro que fala justamente sobre a separação de consciência e inconsciência, né? E nessa aula de hoje ampliou muito para mim esse aspecto, né? Acho que eu vou ter que ler o livro de novo agora, né? Então, agradecer sempre, Edivaldo, e acredito sim que pessoas assim são providenciais na nossa vida, né? Então, a aula de hoje, como sempre, outras aulas também são providenciais. Muito obrigado. Obrigada, Lucas, que bom, né? Para o Edivaldo, o coração de professor, ele balança nessa hora, né? Eu sei disso. Que coisa boa. E que bom que a gente tem, para muitos de nós, a Unimap aí de tessitura, né? Dessas relações todas. Isso é sempre muito bom. Vamos lá, alguém mais? Nós estamos chegando pertinho do nosso horário, ainda tem uns 2, 3 minutinhos. Quem quer falar? É isso? Vamos encerrando, então? Na semana que vem, queridos, só para avisar, a pessoa que estaria elencada para dar a nossa aula é a pastora Ivada, ela está com um probleminha e não vai poder estar conosco. Então, ainda não tenho o professor da semana que vem, mas, assim, isso é um problema que a gente resolve sempre no cotidiano, né? Nós vamos conversando uns com os outros, sentando, vou convidando, vou chamando, vou propondo para um para outro, essas substituições, e tudo vai dando certo. Nossa característica para a Vilma
Vilna aí para o Moisés, que estão chegando com a gente, para o Eli também, que não tem estado. A nossa característica é sempre de não ter um professor fixo, a gente vai rodando, né? Cada um vai fazendo um dia. Então, assim, isso é uma situação que é cotidiana para nós. Mas, assim, teremos aula normal, está tudo em ordem, direitinho. Fica a sugestão da Inayá para o Edivaldo em julho, quem sabe dividir com o Barbosinha. E a Luciana quer falar. Fale, amor. Eu queria falar que eu fiquei muito feliz, né, com a participação dos meus tios e do professor Eli. E dizer também que o professor Eli foi muito tempo também professor dessa classe, né? E que também seria muito bom a gente ter uma aula por ele também, né? Que sempre contribui tanto. É isso aí. Vamos propor a agenda, Eli. Vamos ficar atento aí, vamos combinar para o próximo semestre, quem sabe. A gente prepara a agenda no início do semestre e submete a todo mundo, faz os convites, assim, ajusta as datas. Esse tem sido o nosso mecanismo, né? No grupo eu tenho feito isso, antes era a Rinalva que fazia, agora tem sido eu, daqui a pouco vai ser alguma outra pessoa que eu passo a bola para frente, né? Podemos terminar então, queridos? Vamos lá? Eu vou pedir, então, que a gente tenha um momento de oração, pedir que o Eli faça isso para nós, agora no final, e nos despeça, né, na graça de Deus e na preocupação com o outro. Nosso Pai, nós te bendizemos pelo convívio humano, por mais precário que ele seja, por mais limitados que sejamos na oferta da comunhão, por mais solitários que tenhamos que viver, mesmo em família, mesmo próximo daqueles que moram na mesma habitação que nós. Mas nós te bendizemos pelas experiências que o teu povo, em diferentes contextos, puderam ter nesta experiência do convívio, da graça e do amor. Ajude-nos a aprofundar estes mistérios que nos renovam, que nos fazem voltar à esperança e que nos permitem resistir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa a gente ter se encontrado hoje de manhã. Fico muito feliz, desejo um bom final de semana, uma boa semana para todos nós, boas oportunidades para a gente servir, para a gente realizar o que nós temos que fazer, que a gente sabe que tem, né? E que o Senhor esteja conosco, indo adiante, como Ele tem feito sempre, abrindo as portas, as janelas e nos apontando os caminhos. Não é? Um beijo para todo mundo, então. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Bom domingo. Tchau. Até domingo. Até domingo, Renava. Bom